Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 839 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade, e curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e nos avalia também com 5 estrelas no Spotify. Tudo que você faz para nos dar mais engajamento mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante e ele acaba sendo muito mais distribuído. E eu lhe agradeço muito porque é um grande incentivo para mantermos esse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E ele é um julgado da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 13.303 de 2016, Estatuto das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, destaque da seguinte forma: a lei das estatais não incide a empresas supranacionais, condição da Itaipu Nacional. Então, gente, a Lei 13.303, ela dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista. Empresa pública é aquela entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio, cujo capital é integralmente detido pela União, Estado, DF ou município. Então, aqui na empresa pública, o capital é integralmente detido pela União. Já a Sociedade de Economia Mista é também uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, também tem sua criação autorizada por lei sob forma de sociedade anônima, tá? E as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, Estados, DF, municípios ou à entidade da administração indireta. Então, aqui é a grande diferença, não é? Enquanto na empresa pública o capital é integralmente público, aqui na sociedade de economia mista, a maioria do capital com direito a voto é que pertence a ente público. E aí vamos para exemplos, né? Empresa pública, você pode pensar, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, e uma sociedade de economia mista. Gente, melhor exemplo aqui, talvez, Petrobras, né? É uma sociedade de economia mista, a maior parte do capital votante é da União, mas até eu, aqui, esse humilde professor que vos fala, já tive a ação da Petrobras, apesar de no momento não ter. Gente, e a Itaipu, né? A usina hidrelétrica de Itaipu. Ela é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? É não, tá? Ela é uma empresa binacional e ela tem natureza de organismo internacional. Então, a Lei 13.303 não se aplica a ela, beleza? Então, como é que ficou o destaque? A lei das estatais não incide às empresas supranacionais, condição da Itaipu binacional. Próximo julgado foi inserido na Lei 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais, e o destaque ficou da seguinte forma: o sítio eletrônico pode ser responsabilizado por infração ambiental relacionada à venda de animais silvestres, quando atuar como provedor que intermedia negócios e não apenas na busca de informações. Qual foi o caso concreto aqui, gente? Foi um caso envolvendo Buscapé. Vocês sabem, aquele buscador de compras, né? Você coloca lá, por exemplo, iPhone 15 e aí ele vai mostrar vários sites que vendem o iPhone 15, onde é mais barato, onde é mais caro, histórico de preço, às vezes coloca até algum cupom, cashback, enfim. Ele não é tão somente um provedor de busca, né? Ele atua como um verdadeiro intermediador de negócios. Então, muitas vezes você quer ver onde é que está mais barato, você digita lá, por exemplo, cafeteira, aí você vê onde é que tem a cafeteira mais barata dentro daquele modelo que você está procurando. Qual é o problema? O problema é que o pessoal estava digitando, por exemplo, arara azul e aparecia lá arara azul para vender. Bicho preguiça, e aí aparecia onde é que vendia bicho preguiça. Enfim, vários animais silvestres, muitos até mesmo ameaçados de extinção, e vários não, tá? Para falar a verdade, se eu não me engano, eram 10, tá? Mas tinha, né? Então, o Buscapé foi notificado algumas vezes a retirar do ar esses anúncios, mas acabou não retirando.
e aí, por conta disso, acabou sendo responsabilizado por infração ambiental, não é? E aí, gente, lembrando que aqui no âmbito da lei de crimes ambientais é possível, inclusive, a responsabilidade penal de pessoa jurídica. Tá estranho, né? Pessoa jurídica, como é que faz, professor? Prende? Pega a empresa e prende? Não, gente, empresa não dá para ser preso, né? Mas pena não é só de prisão, né? Então, de fato, é possível a responsabilidade administrativa, civil e também penal, inclusive de pessoas jurídicas. E só para que fique claro, aqui é algo um pouco antigo, né? Anterior até mesmo ao Marco Civil da Internet, que é de 2014, o Marco Civil da Internet. Então, aqui foi anterior. Então, nem temos como tratar de Marco Civil da Internet nesse julgado. Mas o fato é que, a partir do momento em que o Buscapé foi várias vezes notificado e manteve esses anúncios, ele acabou atraindo para ele uma responsabilidade por infração ambiental. Então, como é que ficou o destaque? O sítio eletrônico pode ser responsabilizado por infração ambiental relacionada à venda de animais silvestres, como atuar como provedor que intermedia negócios e não apenas na busca de informações. Próximo julgado foi inserido na Lei 4717 de 65, Lei da Ação Popular, e o destaque ficou da seguinte forma: uma vez cumprida a obrigação de fazer pelo ente estadual, o Ministério Público possui legitimidade para, concorrentemente ao Estado, promover a execução da obrigação de pagar relativa à tutela de direitos difusos. Imagina aí, temos uma ação no âmbito do microsistema processual coletivo, imagina aí uma ação civil pública. Imagina que essa ação civil pública trata sobre direito individual homogêneo. Vamos começar por aqui, tá? O Ministério Público tem legitimidade para propor a ação civil pública para tutelar direito individual homogêneo? Gente, tem, né? Tem. Mas pensa comigo. Por que o Ministério Público tem essa legitimidade? Porque, olha só, o direito individual, ele é tutelado pelo indivíduo, né? Não é o Ministério Público que tutela. Mas a partir do momento em que nós temos uma lesão que se dá de forma espalhada na sociedade, de forma homogênea, né? Que esse é o direito individual homogêneo, aí surge uma legitimidade do Ministério Público para propor essa ação, porque existe um interesse social, beleza? Então, show. O Ministério Público propôs, imagina que essa ação civil pública por direito individual homogêneo foi julgada procedente. Aí, bora lá. O Ministério Público pode executar em favor dos beneficiados? Gente, aí já não, né? Por quê? Porque nesse segundo momento, aí o interesse já é individual. Qual era o interesse coletivo? Era reconhecer o direito, né? Agora, daí para frente, a execução, ela fica ao cargo de cada uma das pessoas. Então, o Ministério Público não pode, por exemplo, propor o cumprimento individual de sentença coletiva em favor do Joãozinho, que foi um dos consumidores que foi lesionado, por exemplo, tá? Mas vamos pensar em uma situação distinta. Tira agora o óculos do direito individual homogêneo. E se for um direito difuso? Então, por exemplo, o direito à proteção ao meio ambiente. E aí, a mesma lógica permanece? Gente, não, né? A mesma lógica não permanece. Por quê? Porque se temos um direito difuso, aí nós temos uma situação em que esse direito tem uma relevância social mesmo na fase de execução, mais ainda na fase de execução, né? Porque aí é que se vai, de fato, tutelar esse direito propriamente. Até então, na primeira fase, você vai só declarar, e aí declarar nunca vai ter a mesma importância de executar, né, propriamente. E aí, gente, nesse ponto, nós temos que ter em mente é que nós temos a obrigatoriedade, na verdade, dessa execução. Então, o Ministério Público não pode deixar o direito difuso padecer em virtude da inércia, não é isso? Então, o MP tem legitimidade para executar a sentença coletiva que reconheceu o direito difuso? Tem sim, tá? Então, como é que ficou o destaque? Uma vez cumprida a obrigação de fazer pelo ente estadual, o Ministério Público possui legitimidade para, concorrentemente ao Estado, promover a execução de obrigação de pagar relativa à tutela de direitos difusos.
O próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Fiscal, Lei nº 1830 de 80, destaque da seguinte forma: para a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independentemente da modalidade de constrição judicial de bens utilizados. Então, julgado sobre prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal. E aí, gente, nós temos, não é, que a prescrição na execução fiscal, ela tem um prazo de 5 anos. Então, Estado não propôs a ação em 5 anos, já temos aqui uma prescrição. Mas vamos lá, propôs no prazo, beleza. Ainda tem um negócio chamado prescrição intercorrente. Como é que funciona? Imagina assim, ó, o Estado propôs a execução fiscal. Chegou um determinado momento em que se verificou que há uma inércia da Fazenda Pública, especialmente quando o devedor não foi nem localizado para ser citado ou quando não foram encontrados bens para penhora. Aí o que o juiz deve fazer? Está lá no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. O que o juiz faz? Ele suspende a execução fiscal. E essa suspensão dura no máximo 1 ano, e nesse período não corre prescrição. Beleza, acontece que de fato não se encontrou nenhum bem nesse período de 1 ano. O que acontece? O processo é arquivado, e aí durante esse período de arquivamento vai ficar correndo o prazo da prescrição intercorrente, que é de 5 anos. Encontrou bem antes de 5 anos, desarquiva e prossegue a execução. Certo. Agora vamos pensar aqui numa coisa, gente. O que é que vai interromper esse prazo prescricional? Gente, o que vai interromper aqui é quando efetivamente se encontrar algum bem. Então não basta uma petição pedindo a busca de bens. Não, tem que encontrar algum bem, tem que haver uma efetiva constrição. Que efetiva constrição é essa? Gente, aí pode ser uma penhora, pode ser qualquer modalidade de constrição de bens, não é? Me dá outros exemplos além de penhora, pode ser um arresto, um bloqueio de ativo via sistema Sisbajude, por exemplo, enfim, indisponibilidade por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, qualquer medida dessas, né? Não precisa ser uma penhora especificamente, então qualquer constrição de bens já é suficiente sim para que haja uma interrupção desse prazo da prescrição intercorrente. Agora, o que não interrompe? O mero pedido de diligências, né? Isso daí, de fato, não interrompe, não. Beleza? Então, como é que ficou aqui o destaque? Para a interrupção do prazo da prescrição intercorrente, é suficiente que os resultados das diligências da Fazenda Pública sejam positivos, independentemente da modalidade de constrição judicial de bens utilizados. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Fiscal também, Lei nº 1830 de 80, e o destaque ficou da seguinte forma: na citação realizada via Correios com aviso de recebimento na execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado na AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Então, aqui um julgado que trata sobre citação na execução fiscal. E aí, como é que funciona a citação na execução fiscal via de regra? Via correio com aviso de recepção, tá? Quando é que vai ser diferente? Quando a Fazenda Pública requerer outra forma. Aí pode ser, por exemplo, via oficial de justiça e até mesmo citação por edital em alguns casos, né? Mas, em regra, é citação via correio com AR, beleza? Belezinha. Aí vem a pergunta: e esse AR tem que ser assinado pelo executado? Tem que ser uma assinatura pessoal? Não, gente. Basta que se comprove que a entrega desse mandado se deu no endereço indicado na execução fiscal. Ah, mas era uma execução em face do José, mas quem assinou foi a esposa dele, a Maria. Foi ela que recebeu e assinou. Foi no endereço certo? Foi. Então tá tudo certo, tá? Então como é que ficou aqui o destaque? Na citação realizada via Correios com aviso de recebimento da execução fiscal, não é exigida a pessoalidade da citação, tampouco a assinatura do próprio executado do AR, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que a correspondência foi entregue no endereço do executado. Próximo julgado da terceira turma do STJ foi inserido no Marco Civil da Internet,
E o destaque ficou da seguinte forma: o provedor do aplicativo de mensagem privada, o WhatsApp, responde solidariamente quando instado a cumprir ordem de remoção de conteúdo relacionada a imagens íntimas compartilhadas sem autorização, no caso pornografia de vingança, não toma providências para mitigar o dano. E aqui, gente, nós temos um caso concreto muito interessante, sabe? Trata aqui do WhatsApp, né, no caso concreto, mas que poderia ser qualquer aplicativo de mensagem privada. E a questão é, o artigo 21 do Marco Civil da Internet se aplica também a esses provedores de mensagem privada? Né? O que é que diz o artigo 21? Vamos lá, né? Vamos entender aqui primeiro como é a regra lá no Marco Civil da Internet, da responsabilização do provedor de aplicação por conteúdo gerado por terceiro. Então imagina, por exemplo, que alguém criou um perfil fake seu, está postando suas fotos como se fosse você. E aí você vai lá e noticia esse fato ao Instagram, por exemplo, né? Você vai lá e notificar, criaram aqui um perfil fake meu. E aí o Instagram não retira esse perfil fake do ar. Ele vai ser civilmente responsabilizado? Gente, a princípio não. Porque a regra está lá no artigo 19 do Marco Civil da Internet, é que a responsabilização nesses casos só se dá quando há uma ordem judicial específica indicando inclusive o link daquela página que deve ser indisponibilizada. Então a simples notícia, né, feita por via administrativa não vai gerar a responsabilização civil. Mas nós temos uma exceção, que está lá no artigo 21, que traz um sistema diferente, é o sistema do Notice and Takedown. Ou seja, nessa situação, basta o simples noticiamento, né, a simples notícia de que há uma imagem sua para que ela tenha que ser retirada. Quando é? É quando se trata de uma imagem de nudez ou ato sexual de caráter privado. Então imagina, por exemplo, que vazaram uma foto íntima sua na internet. Aí não precisa ordem judicial específica, tá? Se você noticia aquela rede social, por exemplo, aquela empresa, né, responsável, ela já tem que imediatamente indisponibilizar. E se ela não fizer, aí ela vai ser civilmente responsável. Aí vem a pergunta, isso aqui se aplica também para o WhatsApp, por exemplo? Não só para o WhatsApp, né? Para os servidores de mensagem privada. E aí, qual é o argumento do WhatsApp para dizer que não tem como se aplicar? É o de que existe um sistema de criptografia de ponta a ponta em que torna impossível, não é, a indisponibilização desse tipo de conteúdo, mesmo que haja uma ordem judicial ou mesmo que seja noticiado. E além disso, há um argumento no sentido de que aqui não tem como se falar, por exemplo, na indicação do link a ser indisponibilizado. Então, não havendo a indicação desse caminho, né, não haveria como o WhatsApp, por exemplo, efetuar a indisponibilização desse conteúdo. Isso aqui, gente, foi acatado? Não foi não, tá? Não foi acatado não. Então, o provedor de mensagem privada, ele tem sim responsabilidade e nesses casos, basta você indicar alguma forma, né, de identificação da origem do conteúdo. Então, por exemplo, o número do telefone, né, um e-mail, enfim, o que quer que seja necessário para identificar a conta. Então, no caso do WhatsApp, seria mesmo o número do telefone, não é? Professor, mas e essa questão da criptografia de ponta a ponta, como é que o WhatsApp, por exemplo, vai ter acesso? Aí a posição do STJ aqui foi que essa impossibilidade técnica tem que ser vista com ceticismo, né? Até porque na pior das hipóteses, basta você disponibilizar a conta. Então eu estou dizendo assim, vazaram minhas imagens íntimas no grupo tal do WhatsApp. Indisponibiliza o grupo. Ou então vazaram a imagem íntima e foi esse contato aqui. Indisponibiliza esse contato. Mas não é 100%. Sim, mas é uma atitude, né? Não, já que está dizendo que não consegue ter acesso especificamente à mensagem, mas de fato é de se demonstrar que houve alguma tentativa mínima, né? Então, imagina, por exemplo, que foi informado vários números de telefones que estão compartilhando essa imagem. Vai lá e faz uma indisponibilidade cautelar. Né? De fato, isso daí é muito viável, é muito possível. Então, realmente não tem como a empresa simplesmente
criar um obstáculo intransponível, não. Tem como sim cumprir a ordem judicial. Então, como é que ficou o destaque? O provedor do aplicativo de mensageria privada, o WhatsApp, responde solidariamente quando instado a cumprir ordem de remoção de conteúdo relacionado a imagens íntimas compartilhadas sem autorização, que no caso pornografia de vingança, não toma providências para mitigar o dano. E o próximo julgado, gente, diz respeito a esse mesmo caso concreto, tá? Mas ele foi inserido no Código de Processo Civil, é outro destaque do mesmo julgado. E o destaque aqui ficou da seguinte forma: a homologação do pedido de desistência recursal pode ser indeferida quando houver indício de uso de estratagema processual para evitar a criação ou a formação de jurisprudência contrária ao interesse da parte desistente, mesmo na hipótese em que o pedido tenha ocorrido antes da inserção em pauta do julgamento. Gente, isso aqui é o mesmo caso concreto lá, tá? O fundamento aqui dessa possibilidade de pedido de desistência está lá no artigo 998 do CPC. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Né? E aí o parágrafo único diz, inclusive, que essa desistência não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos. Mas enfim, né? Bora aqui para a regra, né? Recorrente pode, sim, a qualquer tempo, sem anuência de ninguém, desistir do seu recurso. Agora, o que estava acontecendo? Chegavam recursos assim ao STJ, relativos a situações exatamente igual a essa, todas em face do WhatsApp, e aí os advogados iam meio que tentando escolher o ministro relator. Então, protocolava o recurso. Aí o recurso era distribuído para o ministro tal. Aí eles iam lá fazer o trabalho deles, aí percebiam, parece que aqui vai dar ruim para a gente. O que faz? Desiste do recurso. Professor, mas se desistir vai transitar em julgado o caso, eles vão perder, não tem problema. O que eles não querem é criar uma jurisprudência desfavorável. E aí o que eles faziam? Acontecia outro caso, recurso de novo. E aí eles analisavam, subiam, né, chegava a um ministro específico, e aí eles faziam um trabalho de análise e via, não, tudo indica que vamos perder. Desiste do recurso de novo. Então o nome disso tem um nome em inglês, é Forum Shopping. Por quê? Porque é como se você estivesse realmente no shopping, né? Numa loja, digamos assim, escolhendo a melhor opção. Quem é que é o melhor ministro aqui para ser o relator do primeiro julgamento que trata sobre isso? Aí espera chegar no primeiro relator. Qual é o melhor momento de julgar? Imagina, por exemplo, que está lá na turma e algum ministro que eles sabem que vai dar um voto desfavorável, que eles imaginam, vai estar de férias nesse dia. E aí ele fica esperando o melhor momento possível, né, para esse processo ser pautado pela primeira vez de uma forma que possivelmente vai ter um resultado favorável. Enquanto isso, qualquer recurso que sobe deles, eles vão desistindo. Desiste do recurso, desiste do próximo, não é? Até eles terem uma chance real de ter o primeiro precedente no STJ favorável. Deu certo? Deu não. Deu não porque se entendeu que havia ali de fato um estratagema, né? Então eles sempre só desistiam depois do sorteio da relatoria, por exemplo, né? Viram que existia ali todo um contexto que era realmente uma estratégia processual. E entenderam também que existia uma relevância social muito grande do julgamento desse tema, né? Que não tinha sido julgado pelo STJ, e muito por isso, porque os advogados estavam seguindo essa estratégia de desistir do recurso para não permitir que fosse julgado sempre que eles viam uma possibilidade muito grande de perder. Então, como é que ficou aqui o destaque? A homologação do pedido de desistência recursal deve ser indeferida quando houver indício do uso de estratagema processual para evitar a criação ou a formação de jurisprudência contrária ao interesse da parte desistente, mesmo na hipótese em que o pedido tenha ocorrido antes da inserção em pauta de julgamento. Antes de seguir em frente, aquele convite de sempre, né? Aquele convite muito especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do nosso Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo e atualizadíssimo
de lei seca e jurisprudência. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um baita diferencial nos seus estudos, então vem fazer parte, aproveita, que é um valor super acessível e com certeza vai ser um custo-benefício assim excelente para os teus estudos. E o último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina publicar aquele livro que muitas vezes nasce de um texto que você até já tem, um TCC, uma monografia, um artigo, uma dissertação. E, gente, é muito mais simples do que você imagina e o valor é acessível, é justo, então vem publicar com a gente. Vai ser um baita diferencial, com certeza. Então, seguindo em frente, próximo julgado da 5ª turma do STJ, foi inserido na Lei de Crimes Ambientais destaque da seguinte forma: a proteção pública e notória da Amazônia Legal afasta a alegação de inépcia da denúncia por ausência de indicação da norma complementar para a tipificação do crime ambiental previsto no artigo 50A da Lei de Crimes Ambientais. Gente, temos aqui uma tese muito técnica que foi levantada pelo advogado, muito interessante, inclusive a técnica da defesa, né? Não prosperou o recurso, mas com certeza a gente tem que louvar, né? Quando vê uma defesa bem feita, uma defesa técnica, de fato, uma tese interessante. Basicamente, nós tratamos aqui do artigo 50A da Lei de Crimes Ambientais, e o artigo 50A diz assim, ó: desmatar, explorar economicamente ou degradar a floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas sem autorização do órgão competente. Aí temos aqui uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. E aí, gente, qual foi o raciocínio que foi criado aqui? Foi de que nós temos aqui uma norma penal em branco. E o que é isso, uma norma penal em branco? É uma norma que necessita de complementação. Então, para a descrição completa da conduta que é punível, é necessário complementar. Não se esgota naquilo que está escrito lá no tipo penal. Então, por exemplo, crime de tráfico de drogas, né? Traficar droga é crime. E o que é droga? Aí, para eu saber o que é droga, eu tenho que ir lá na resolução da Anvisa e aí eu vou saber o que é uma droga ilícita, né? Nós temos, então, normas penais em branco heterogêneas, que são aquelas que são complementadas por uma lei diversa ou por um ato normativo diverso, como é o caso aqui da lei de drogas, e nós temos a norma penal em branco homogênea, que é quando o complemento se dá dentro da própria lei. E aí, gente, esse artigo 50A traz um tipo penal em branco. Sério? Traz, olha só. A conduta de desmatar, explorar economicamente ou degradar a floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluta sem autorização do órgão competente. Então, o que é uma floresta plantada ou nativa em terra de domínio público ou devoluta? Aí eu não sei, de fato eu não sei. Eu vou ter que indicar, não é, que aquela terra é de fato uma terra que se enquadra nesse conceito. E aí o Ministério Público ofereceu a denúncia. E ela simplesmente disse: olha, foi uma área desmatada dentro da Amazônia Legal. Sem indicar, por exemplo, que aquela área especificamente era uma área de floresta plantada ou nativa em terra de domínio público ou devoluta. Como que ele poderia fazer isso? Indicando, por exemplo, a legislação que indica que aquela área especificamente é área de floresta, não é? Que ela está em terra de domínio público ou devoluta. Ou seja, o Ministério Público não indicou, não é, a legislação que colocaria aquela área especificamente como uma área, não é, que é suficiente para se enquadrar nesse tipo penal. Gente, eu achei uma tese muito inteligente, eu não sei vocês, mas eu achei uma tese muito bem construída, né? Partiu-se de uma análise de fato doutrinária, conceitual, para se chegar nisso. Mas aí o que o STJ disse? Disse, ora, mas o MP não falou que é uma área na Amazônia Legal? Aí calma, né? Na Amazônia Legal tem a Lei 12.651 de 2020 que define o conceito de Amazônia Legal e delimita a área legal desse espaço, está lá no artigo 12, inciso 1. Então,
A partir do momento que o Ministério Público falou que é uma área na Amazônia Legal, já está preenchido o requisito. Ah, mas não indicou isso não, só falou Amazônia Legal, deixou de trazer a legislação, né, que indicava que a Amazônia Legal é de fato uma floresta plantada nativa em terra de domínio público ou devoluta. Sim, mas isso é um fato notório e incontroverso, né? Então não depende de prova não. Então, por mais que de fato seria interessante o Ministério Público trazer também a legislação, enfim, fazer algo o mais redondinho possível, mas se entendeu que seria bom, né? Mas só essa afirmação de que estava na área da Amazônia Legal já era suficiente, sim, já que é um fato notório e incontroverso e que isso independe de prova, beleza? Beleza. Então, como é que ficou o destaque? A proteção pública e notória da Amazônia Legal afasta a alegação de inépcia da denúncia por ausência de indicação da norma complementar para a tipificação do crime ambiental previsto no artigo 50A da Lei 9605 de 98, Lei de Crimes Ambientais. Próximo julgado foi inserido na Lei de Execução Penal e o destaque ficou da seguinte forma: o inadimplemento da multa compensatória prevista no acordo de colaboração premiada por comprovada hipossuficiência financeira não impede a progressão de regime acordada. Bora lá, gente. Nós temos uma tese repetitiva, não é? É o tema 931 do STJ, que diz o seguinte: calma, tá? Vai falar de outra coisa, mas depois eu vou contextualizar. Mas esse tema 931 diz assim, ó: o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Então, o que está dizendo aqui? O Zezinho cumpriu a pena privativa de liberdade dele, mas tinha uma pena de multa, ele não pagou. E aí, ele vai ter extinta a punibilidade dele? Gente, a princípio não vai não, né? Agora, quando é que vai? Quando, de fato, ele alegar uma hipossuficiência, demonstrar, né, que não tem como pagar, e aí essa hipossuficiência pode ser afastada pelo juiz, de fato, em uma decisão motivada que indique concretamente que há indícios que ele tinha sim possibilidade de pagar a sanção pecuniária. Beleza? Beleza. E agora outra coisa, né, que é parecida. Progredir de regime sem pagar a sanção pecuniária. Pode? Gente, mesma coisa, tá em regra, não pode não. Mas se ficar demonstrada a hipossuficiência, aí também pode, né? Show! Agora eu vou fazer uma pergunta ainda mais específica. Imagina que o rapazinho ele fez um acordo de colaboração premiada. Nesse acordo ficou certo que ele ia ter direito a progredir de regime, mas também ficou ali estabelecida uma sanção pecuniária, uma multa compensatória, enfim. Não pagou, caloteiro, não pagou. E aí? Ele pode progredir de regime conforme está previsto no acordo? Gente, aí mesma coisa, mesma lógica, tá? Não pagou por comprovada hipossuficiência financeira, também não vai deixar de progredir por isso. E no caso concreto, tá, ainda tem um pequeno detalhe, que no acordo esse pagamento dessa multa não foi colocado que era uma condição para ele progredir, não. Então, mais um motivo, né? É mais um motivo, beleza? Então, como é que ficou o destaque? O inadimplemento da multa compensatória prevista no acordo de colaboração premiada por comprovada hipossuficiência financeira não impede a progressão de regime acordado. Próximo julgado é da sexta turma do STJ, foi inserido na Lei 7716, que trata dos crimes de preconceito. É um julgado bem importante, tá? E o destaque ficou da seguinte forma: a injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição, tendo em vista que o racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários e historicamente discriminados. Gente, que julgado interessante, né, que trata do tal do racismo reverso, né? Qual foi o caso concreto? O rapaz foi chamado de escravagista cabeça branca europeia.
né? Olha só que xingamento, né? Seu escravagista cabeça branca europeia. E aí o autor da ofensa foi denunciado por injúria racial. Gente, faz sentido? Vamos lá, né? Primeiro ponto, vamos lá. Nós temos a Lei 7716, que é a Lei dos Crimes de Preconceito. É uma lei protetiva, né? Uma lei que busca proteger um grupo, ou grupos, né? Melhor dizendo, que foram historicamente prejudicados e que, por conta dessa histórica opressão, acabam até hoje sendo prejudicados, né? Então, nós podemos falar, por exemplo, dos negros. O Brasil é um país que teve escravidão. Ah, professor, mas isso aí faz muito tempo. Nem tanto, tá? Nem tanto. Em termos de gerações, não fazem tantas gerações assim, não. Outro dia, né, falando em termos históricos, outro dia tinha escravidão aqui no Brasil. E mesmo após a Lei Áurea, que aboliu a escravidão, ainda continuamos tendo, né, algumas leis que eram de fato extremamente preconceituosas. Ainda tínhamos um contexto social que era extremamente preconceituoso, e isso tem impacto até hoje. Então, nós temos, né, uma lei que é específica para a proteção de quem? De grupos que foram historicamente marginalizados, né? É a Lei 7716 que traz, inclusive, o crime de injúria racial. Então, faz sentido, dentro dessa lógica, a gente falar no crime de racismo reverso. Então, por exemplo, eu dizer seu branquelo, e aí eu estar cometendo uma injúria racial ao chamar alguém de branquelo, por exemplo. Gente, não faz sentido. Faz sentido a gente pensar que isso é uma injúria, né? Branquelo é uma injúria, de fato, é uma injúria. Chamar alguém de escravagista, cabeça branca europeia, é um crime de injúria, possivelmente. Agora, injúria racial, não é injúria racial. Por quê? Porque no Brasil não se sofre preconceito por ser branco. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem preconceito com branco. Eu não conheço, não, mas tudo bem, você conhece? Beleza. Mas eu acho que é algo muito pontual, né? Se você conhece alguém assim, não é algo institucionalizado, não é algo que vem de uma história, não é? Como é o racismo contra pessoas negras, não é? Porque, gente, veja só, a lógica é a seguinte: proferir uma ofensa em face de alguém é injúria, não é? Só vai ser injúria racial, que é uma forma específica de injúria, se houver um contexto que permita essa adequação. E aí é um contexto de quê? Um contexto de uma injúria que ofende a dignidade ou decoro de alguém em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. E aí, realmente, chamar alguém de europeu cabeça branca escravagista não me parece ser uma injúria racial. Pode ser uma injúria, né? Mas uma injúria racial não o é. Então, gente, como é que ficou o destaque? A injúria racial não se configura em ofensas dirigidas a pessoas brancas exclusivamente por esta condição, tendo em vista que o racismo é um fenômeno estrutural que visa proteger grupos minoritários e historicamente discriminados. Próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, portanto, afirmaram ser o acusado autor do delito. Então vamos pensar aqui um pouco, né? Nós tratamos aqui de tribunal do júri. Tribunal do júri, nós temos a tal da soberania dos vereditos no tribunal do júri. E é por isso que a apelação aqui é muito mais restrita, né? Nós temos a apelação no tribunal do júri somente quando, olha só, artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia, se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena à medida de segurança, ou, aqui é o último caso, for a decisão dos jurados manifestamente contrária
a prova dos autos. E aí, né, vem aquela questão que é algo manifestamente contrário à prova dos autos. Gente, é algo que é realmente manifestamente contrário, tá? Não é uma interpretação divergente, não. É algo manifestamente contrário mesmo. E aí, primeiro ponto. O Ministério Público também pode interpor apelação com base nesse fundamento, tá? Houve uma discussão sobre isso por muito tempo, mas hoje temos inclusive uma tese de repercussão geral, é o tema 1087, que é recente, tá? É de outubro de 2024, saiu no informativo 1153. E o primeiro ponto é exatamente esse, que é cabível o recurso de apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando a decisão do júri se amparar em quesito genérico de absolvição, mas isso for, não é manifestamente contrário à prova dos autos, então cabe sim, beleza? Aí vamos seguindo em frente aqui, né? Como é que funciona a votação no júri? Aí, gente, nós temos uma ordem de quisitação, tá lá no artigo 483 do CPP. Então, qual é o primeiro quesito? É a materialidade. O fato ocorreu? Então, ocorreu. Ocorreu o crime, a pessoa de fato morreu e foi um crime de homicídio. Aí o segundo ponto é a autoria ou participação. O acusado foi o autor do crime? Beleza. Aí depois vem o tal do quesito genérico, né? Que aí se pergunta assim, o jurado absolve o acusado? E aqui pode ser até mesmo a absolvição por clemência, já que nós temos aqui argumentos também extrajurídicos no julgamento do tribunal do júri. Agora, qual foi o problema aqui no caso concreto? O problema foi que sequer foi levantada essa tese de clemência pela defesa. E na aquisitação perguntaram, o crime ocorreu? Ocorreu. O acusado foi o autor do crime? Foi. Aí na terceira, o acusado deve ser inocentado? Deve. Sendo que a única tese defensiva era a negativa de autoria. E aí o que o Ministério Público entendeu? Que foi uma decisão totalmente contrária à prova dos autos, né? E totalmente incondizente também com os quesitos que já tinham sido respondidos. Lembrando que não houve sequer essa tese de absolvição por clemência pela defesa. Então, nesse caso, se entendeu que era possível, sim, um novo júri, né? Se julgou procedente essa apelação, e aí, nesses casos, não se profere uma decisão condenatória. O que ocorre é um novo júri, tá? Então, como é que ficou o destaque? Em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houver votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese defensiva, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito. E o último julgado de hoje, gente, foi inserido na Lei da Interceptação Telefônica, Lei número 9296 de 96, e o destaque ficou da seguinte forma: oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo deferido à defesa o acesso integral ao conteúdo de todas as mídias referentes à interceptação telefônica, não há falar em cesseamento de defesa pelo indeferimento de cópia da interceptação, mormente porque digitais os autos. Gente, então aqui houve uma interceptação telefônica, tá? E aí o debate começa aqui especialmente lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9296. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Mas isso pode trazer uma dúvida. E aí? Sempre vai ser necessário transcrever tudo que foi ouvido, tudo que foi interceptado? Não, não precisa, tá? Não precisa da integral transcrição. Agora, a defesa precisa ter acesso a todo o conteúdo da interceptação. E no caso concreto, os autos eram digitais e as mídias estavam disponíveis nos autos. Então, houve a oportunização do acesso integral a esses conteúdos. Mas a defesa requereu uma cópia, né? Uma cópia em mídia dessa interceptação. E aí, de fato, estava nos autos, né? Os autos eram digitais, então totalmente desnecessária essa providência, né? Então, realmente, não houve aqui uma nulidade nem de longe, né? Então, os dois pontos são esses, tá? Se as mídias estão nos autos,
não tem o que se falar em cerceamento de defesa, não precisa da transcrição integral e também não precisa colocar num pendrive, num CD, não, está nos autos, está ótimo. Então, como é que ficou aqui o último destaque de hoje? Oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo deferido à defesa o acesso integral ao conteúdo de todas as mídias referentes à interceptação telefônica, não há falar em cesseamento de defesa pelo indeferimento de cópia da interceptação, mormente porque digitais os autos. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito mesmo a você que ouviu até o final. Já deixa aquele like, avalie a gente com 5 estrelas, tudo isso ajuda demais. E eu te aguardo no nosso próximo podcast. Até lá, né? Até a próxima.